Amigos, segunda-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de futebol. Temos aí muita coisa para falar, mas vamos fazer um programa diferente. Não vamos olhar para a jornada em si, a jornada que teve vitórias de Sporting, Porto e Benfica, ainda termina hoje. Temos o tema do dia, onde o Luís analisa e bem o que aconteceu nesta jornada. Vamos fazer aqui um episódio diferente e eu vou passar aqui a bola ao Luís para nos apresentar quem está connosco e para nos explicar um bocadinho o conceito do episódio desta semana. Sim, bom dia a todos, ou olá a todos. Nós hoje fizemos Nós tínhamos aqui já isto planeado há algum tempo de termos um episódio sobre esta temática, sobre a temática dos quadros competitivos, mas acima de tudo da centralização, do ponto de situação presente e futuro do futebol português. E trouxemos alguém que é, no fundo, um especialista em futebol. O Filipe Gomes, antes de ser especialista em futebol, era especialista em basquete. E foi jogador do Benfica e do Queluz, um jogador de créditos médios, mas ainda fui internacional, exatamente. Mas sim, não... mas ao nível de futebol, entretanto, já depois de penduradas, o quê? Igor, tu que também és especialista em sapatilhas, acabou por entrar neste mundo mais de gestão. O Filipe é gestor e advisor em Sports Business e tem passado por várias entidades muito importantes no futebol, não sendo entidades que jogam à bola, mas são entidades como a NOS, como a Sagres. Também mais recentemente esteve como CEO da Bola, na reestruturação que foi feita, e portanto é alguém que conhece muito bem o produto. Parece-nos que é um elemento que nos vai adicionar bastante. Eu hoje já tinha dito ao Igor, antes do programa começar, que serei mais um Igor também a acrescentar perguntas do que propriamente a fazer comentário ou a dar respostas. Portanto, desde já, obrigado, Filipe, por te ter juntado a nós. Obrigado pelo convite. E acho que é um tema, para além de ser atual, acho que é importante nós hoje também conseguirmos desmistificar um pouco o que é que significa esta conversa da centralização. Uhum. E não só o valor mágico de quanto é que vai ser distribuído. O tema é atual e o timing é agora, não é? Portanto, é o timing... Já tem sido muito falado. Portanto, se calhar um bocadinho para ponto de situação, ainda está a ser discutido entre os clubes, com a Liga, qual o modelo. O modelo já está mais ou menos desenhado. A questão é agora como é que se vai implementar, se vai implementar em 2028, e de que forma é que vão ser distribuídas as receitas. Esse se calhar é o ponto central. Deixa-me só dar aqui um contexto, porque nós já falámos aqui, às vezes tocamos em várias plataformas que nós temos, às vezes tocamos nesta questão, e o ano 2028 é no fundo o deadline, não é? Teoricamente seria aí, seja pela mão da Liga e dos clubes e dos seus parceiros, ou do Governo em última instância. Mas eu quero só explicar aqui alguma coisa, que é: Portugal então vai avançar para isto em 2028, se não for adiado, já vamos falar sobre isso. A Premier League fez isto em 1992, a Bundesliga fez isto ali nos anos 2000, mais ou menos, a La Liga fez agora em 2015, portanto nós estamos a chegar aqui quase com 30 anos de atraso. Portanto é preciso também compreender que nós temos muitos exemplos lá fora, Filipe, mas nem todos os exemplos se adequam ao nosso futebol português. Nós vemos muitas pessoas a balizar os valores, a dizerem, olhem para o que aconteceu na Liga Francesa, os tais 500, mais coisa, menos coisa, olham também para a Liga Holandesa, ou para a Liga Neerlandesa, aliás, ali na casa dos 200, 300, e começam a apontar aqui metas para os nossos valores. Mas a nossa realidade está ainda a começar. Portanto, estes valores que se falam lá fora são um bocadinho utópicos para nós, não é? Obviamente também temos o nosso valor, mas temos que perceber que estamos a chegar aqui com muitos anos atrás. Eu acho que acima de tudo, nós como país temos uma tendência sempre de olhar para os exemplos internacionais de referência e dentro do nosso tamanho e da nossa dimensão queremos copiar países com mercados completamente distintos. Como dizias e bem, a Premier League começou em 1990 e qualquer coisa. Quando a Premier League começou em 1990 e poucos, foram feitos vários passos para chegar à maturidade que hoje a Premier League tem, e é um produto que não é um produto doméstico, é um produto mundial. Ponto. A La Liga em 2015, quando faz o processo, ou por volta dessa altura, quando faz a centralização, está no pico
da sua explosão com Cristiano Ronaldo, Messi, Real Madrid, Barcelona, que se tornou o clássico dos clássicos a nível mundial. Parava o país inteiro e o mundo inteiro para ver o que é que estava a acontecer, e nós todos fomos uns privilegiados de ver Messi a marcar 50 golos, Ronaldo a marcar 51, Messi a marcar 55, Ronaldo a marcar 60. Quer dizer, isto é um produto único, mas ao mesmo tempo não é só aquilo que nós consumimos, é as condições que têm que ser criadas para que depois a transmissão final, que é o ponto alto do valor do produto, seja comprado por alguém. Mas aquilo em que muitas vezes nós nos esquecemos são estes passos que têm que ser dados. E eu costumo dizer, e falávamos aqui em off, mas agora se calhar já em on, eu acho que temos que desmistificar logo o tema de chamar-lhe centralização, porque a centralização à data de hoje, como a nós conhecemos, só vai sobreviver para já em Inglaterra e em Espanha. Porque a Bundesliga está com dificuldades, a Liga Italiana está com dificuldades, a Liga Francesa estimava imensas. 1 bi, como falaste, fechou 500 milhões e agora, com a sua operação própria, tem 150 milhões para distribuir pelos clubes. E o último dado que vi, o PSG, se for campeão, recebe 10 milhões. Portanto, é só para termos uma noção do que é que significa um mercado francês, com a especificidade do mercado francês, com estádios com lotação média de 70 e tal % de espectadores. No final do ano, vai distribuir, se calhar, pelo campeão 10 milhões de euros. O Benfica acabou de fechar um contrato agora, valorizado em cerca de 50 e poucos milhões de euros, para termos uma noção da disparidade do que estamos a falar. Portanto, centralização é só um termo, neste momento, obrigatório, porque o decreto-lei obriga que, em 2028, haja uma centralização, existam os critérios definidos para que essa centralização aconteça. Portugal deveria ter começado a pensar neste processo quando, em 2015, aconteceu uma centralização encapuçada. Benfica, Porto e Sporting fizeram contratos a duplicar aquilo que ganhavam antes dos direitos televisivos, mas não foi só Benfica, Porto e Sporting. O Braga duplicou ou triplicou, o Guimarães duplicou ou triplicou, o Tondela, Paços de Ferreira, o Chaves, que vinha da segunda para a primeira. Portanto, todos esses clubes viveram, em 2015, com os novos contratos de direitos televisivos, uma centralização. A pergunta que se faz a seguir é: do que é que serviu ganharem mais dinheiro durante estes 10 anos? Mas é engraçado que eu lembro-me que na altura falava-se do erro que seria hipotecar 10 anos, tendo em conta um mercado emergente dos direitos televisivos e que provavelmente estaríamos a falar de maus negócios naquela altura. Acho que era uma opinião de quem percebia da coisa quase unânime. Não é? Havia esta sensação. Certo. E depois acaba por não... Sim, e olhamos para o que o Benfica acabou de fazer, os tais 114, mais coisa, menos coisa, não há uma grande diferença assim gritante em relação ao que foi feito. Portanto, este mercado emergente acabou por não resultar assim tanta coisa. Sim, aqui houve um acompanhamento da inflação. Mas em relação ao Benfica, há aqui o aspecto, a parte digital, que eu acho que é uma componente fundamental para a nossa conversa, que no fundo não tem nada a ver com o que acontecia há 10 anos. E portanto, se a questão televisiva mais tradicional, chamemos-lhe assim, se essa distribuição acaba por... o valor vai mais ou menos ao mesmo, mas depois olhamos para a componente digital e na altura até fiz um tema do dia sobre isso. O Benfica acabou por desperdiçar uma oportunidade para, no fundo, explorar o mercado por valores mais baixos, mas podendo ter a faca e o queijo na mão, em vez de o ter vendido, porque acabou por vendê-lo, num pacote que ficou muito mais robusto, mas sem poder depois explorar este lado. Deixa-me só clarificar aqui esta digital. Coisa que o Luís está a falar do digital, porque quando nós falamos de direitos de transmissão televisivos, vamos dar o exemplo da nossa liga. Vamos chamar direitos de transmissão de direitos de transmissão audiovisuais. Ok, direitos de transmissão audiovisuais. A nossa liga tem esses direitos vendidos, os clubes, portanto, vocês habituam-se a ver os jogos na Sport TV, mas depois há também o digital. Ou seja, são dois mundos diferentes. Nós aqui em Portugal trabalhamos, se calhar ainda muito pobre o digital, no fundo é V Sports que trabalha com... Vamos ter agora uma diferença muito grande agora com o Mundial, com a Live Mode. Eu ia dar esse exemplo. Portanto, para perceberem a diferença entre o digital e o direitos audiovisuais,
vejam o que vai acontecer no Mundial, onde vamos ter transmissões digitais de YouTube com, como é que é o nome da empresa? Ajuda? Live Mode, exatamente. E temos depois também os jogos transmitidos normalmente, que a Sport TV vai depois difundir para os outros clubes, os outros canais. Eu acho que voltando aqui só ligeiramente atrás, antes de entrarmos no tema do digital, acho que é importante perceber que, e agora vou-me contradizer, a centralização não é para 2028. A centralização deve ser um processo que veja, ou que pelo menos envisione, que daqui a 10 anos o futebol português vai estar muito melhor. Portanto, que em 2038 o futebol português está preparado para a evolução do consumo de futebol e não para distribuir receitas. E aquilo que se verifica das conversas que há e das notícias que saem é que há uma grande preocupação sobre quanto é que isto vale. E não como é que vamos estar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, quando for 2038. Como é que podemos fazer para isto valer mais? Ou então para justificar o valor que está a ser pago agora. Porque se calhar só vai atingir essa valorização em 2032, ou em 2034, ou em 2038. Porque a Premier League, quando fez o seu processo, começou numa altura em que não havia digital. Hoje em dia eles já olham e já estão preparados para poderem ter mais receitas do fenómeno digital do que propriamente da transmissão televisiva. E Portugal não é a Premier League, não tem o mercado que tem, o digital ainda não pesa, mas há um dado que é muito importante: a Liga ter uma noção, os clubes terem noção, que vocês que são do 00 100% digitais têm essa noção, é que o consumo do futebol em Portugal, em televisão, está a decrescer. Tal como o consumo de televisão genérico. Antigamente o líder de audiências da televisão em Portugal tinha 30% ou 20 e tal pontos, ou 20 e tal por cento da audiência, de share de audiência. Hoje em dia está em 13, 14. Somos uma população envelhecida, é verdade. No entanto, o futebol está a sofrer com esse desinteresse e sofre de duas vias. Sofre de uma via de, atualmente, o futebol é só visto em canal pago, é a Sport TV ou a BTV, e sofre pela via da pirataria. E a pirataria não vai desaparecer. Não vai desaparecer. E é um produto ilegal, e sendo ilegal e não desaparecendo, é altamente competitivo a preços que a Sport TV e a BTV não conseguem competir. Portanto, isso o que é que vai fazer ainda mais? Afastar as pessoas de verem futebol. E os jovens hoje em dia já não têm paciência para ver 90 minutos de futebol, não é? Portanto, todos estes 10 anos, desde 2015 até 2028, 13 anos, entre os grandes contratos que se fizeram em Portugal e 2028, a Liga e os clubes deviam se preparar exatamente para esta transição, para hoje poderem olhar para um negócio centralizado e estarem preparados para o ecossistema que têm da audiência hoje em dia. E essa, para mim, é a grande falha do sistema do futebol em Portugal, porque, felizmente ou infelizmente, as lideranças mudam de 4 em 4 anos, e isso também faz mudar muitas vezes as estratégias e as visões estratégicas do futebol. Em Portugal tivemos eleições este ano, ou no final do ano passado, durante o ano passado, 2025, na Federação Portuguesa de Futebol e na Liga de Futebol. Pedro Proença sai da Liga, vai para a Federação, a faltarem 2 anos do mandato, entra o Reinaldo Teixeira para a Liga, com 2 anos para cumprir, que vai terminar em 2027, um ano antes de 2028 fazer a centralização. E eu pergunto com que estabilidade, com que capacidade de implementar a nível do mercado nacional, de falar com os operadores nacionais, ainda nem sequer estou a falar da parte internacional, de como é que conseguem criar condições numa fase tão decisiva, quando em 2027 vamos ter eleições outra vez para a Liga. Vão ser essas pessoas que vão se sentar com os operadores para fechar o acordo em 2028, vão fechar antes. Isto é só uma parte. Correndo o risco de nem sequer de se recandidatarem, também há esse risco, embora... Portanto, o que é que deveria ter sido feito nessa circunstância? Deveria haver um grupo de trabalho fixo, externo ou independente, contratado pelos clubes, que independentemente das lideranças estivesse a trabalhar neste projeto
com uma visão e com uma estratégia para entregar em 2028. Mas não ser a Liga a liderar esse processo, não acho? Deveria ser a Liga a liderar. E eu acho que o Pedro Proença teve essa intenção de fazer esse caminho e construiu as bases a partir ali de 2020, 21, 22, com o Covid inclusivamente. Acho que foi ali um alerta e o Pedro fez aí um excelente trabalho de consolidar o produto, a visão. A questão é que o mundo mudou ao mesmo tempo. E, portanto, os tais 300 milhões que se apregoou não valiam 300 milhões. Apesar de, eu na altura estava na Nós, e como patrocinador da Liga falávamos com a Liga, nós dizíamos, não é uma realidade esse valor que vocês estão a querer fazer passar. Podem projetar essa ambição, mas não é uma realidade. Porque nós vemos o mercado em Portugal, e as pessoas não têm, se calhar, esta visibilidade tão clara, mas há 4 operadores em Portugal. A Nós, a Vodafone, a Mel e agora a Digi. A Digi. Mas que tem pouca expressão. Portanto, são 3 no fundo. Vodafone, Mel e Nós. Para se ver televisão em Portugal, hoje em dia, 98% do mercado tem que ter uma box em casa. Tem que ter um destes 3 operadores. Portanto, o ponto de partida para uma centralização tem que envolver estes 3 operadores na mesa desde o início. Podemos sonhar com uma Amazon, com uma Live Mode, com YouTube, podemos sonhar com todos eles. Mas a Amazon olha para Portugal e vê, se calhar, nem 1 milhão de assinaturas do Amazon Prime. Uhum. Não, certamente. Não faz mercado. Não vai valer, não vai conseguir pagar esse valor. Portanto, o trabalhar o produto significava sentar-se à mesa com estes operadores desde o início. Até porque o contexto de 2015, os contratos que Benfica, Porto e Sporting fizeram, não é o contexto de hoje. O Sporting não tem um Bruno de Carvalho, que foi chave para inflacionar todos estes valores. Mas essa visão estratégica é a pergunta que se deveria fazer, que é, a centralização faz-se em 2028, mas que produto ou que liga vamos ter em 2038? E não achas que, também só para ir a um primeiro ponto que nós queríamos introduzir aqui, embora não é o ponto central, mas não achas que é uma boa oportunidade para pensar de uma forma um bocadinho mais aprofundada a questão dos quadros competitivos? Isto porque nós estamos numa fase em que isso está a ser estudado, em que os clubes que não jogam as competições europeias se queixam que não têm competição suficiente, os outros clubes queixam-se que têm sobrecarga de jogos. E depois, por outro lado, nós temos um campeonato de 18 equipas com uma realidade demográfica totalmente diferente de todas as realidades que eu conheço. Portanto, em nenhum caso há 93% dos adeptos são de 3 clubes. Portanto, nós temos uma realidade completamente paralela e temos na mesma 18 clubes. Temos um país que, em termos populacionais, é mais pequeno do que a grande maioria dos países europeus. E por isso a minha grande questão é, continua a fazer sentido nós temos um campeonato de 18 equipas? Uma questão é, outra questão é se os clubes o vão permitir. Isso aí eu não acredito. Os clubes não vão votar para serem prejudicados e para haver 12 ou 10 clubes na primeira divisão. Mas em termos utópicos até, não seria mais ajustado à nossa realidade pensarmos num formato em que houvesse maior competitividade entre menos clubes para que o campeonato fosse mais interessante? Teoricamente sim. Teoricamente todos queremos ver um Braga-Guimarães mais vezes, por exemplo, para não falar grande dos jogo. Grandes. Esta jornada foi o melhor jogo. 3-2, estádio cheio, ambiente, pré-jogo, pós-jogo, casos. Polémica. Ótimo para um evento despertar a atenção de um adepto que não seja do Benfica, Porto e Sporting, assistir a um Braga Vitória. No entanto, vamos pensar assim, se diminuirmos o número de equipas da Primeira Liga, e nem sequer estamos a falar da Segunda Liga, que as pessoas também não têm essa ideia, mas a Segunda Liga está dentro da centralização. Uhum. É a Primeira e Segunda Liga. Não é só a Primeira Liga que vai beneficiar desta centralização. Primeira e Segunda Liga. Se diminuirmos o número de equipas, diminuímos o número de jogos. E aí... Não necessariamente. E aí vou-vos dar mais ou menos assim, muito rapidamente, uma radiografia, num processo recente que estive envolvido nas eleições do Benfica. Fizemos várias análises sobre a alteração do modelo ou do quadro competitivo para que o Benfica pudesse
disputar mais jogos ou estar mais bem preparado para disputar a Europa, porque é daí que vêm as receitas. E é importante que as pessoas percebam que Benfica, Porto e Sporting, se tiverem que distribuir os 100% das receitas que têm, cerca de 30%, 35% vem dos direitos televisivos. Okay? Depois, mais uma grande fatia vem de transferências e o resto vem da área comercial. Portanto, vou exagerar. Dividimos isto por 3 e é mais ou menos este o equilíbrio. Não é bem assim, mas vamos imaginar. Do Braga para baixo, as transmissões televisivas representam se calhar 80% do orçamento. No Braga já não, porque já tem um orçamento considerável. Mas de Guimarães, do Vitória para baixo, um Tondela. O cálculo que eu fiz era 82%. 80 e tal por cento vem das transmissões televisivas. Portanto, estamos a matar clubes se diminuirmos o número de equipas. Primeiro ponto, que fique bem claro, que há equipas que não vão sobreviver e vão desaparecer do fenómeno desportivo em Portugal porque não conseguem sobreviver. Depois temos a outra questão que é... Atenção que eu só para quem dar uma chega, comprar? Eu acho que há clubes que se estão a matar a si próprios também, não é? Mas isso é outra questão. Mas vão adiando, não é? Vão adiando. Quem vai comprar faz contas ao número de jogos que está a comprar. E atualmente são 300 e tal jogos que 306. estão... 306 ou por 308 com os 2 de playoffs, sim. Portanto, há 308 jogos. Se diminuirmos o número de equipas, para conseguirmos ocupar semanas de calendário de jogos, que são cerca de 30 e tal semanas, de calendários de jogos, para caberem 300 jogos competitivos, não tínhamos semanas suficientes para poder fazer. Portanto, há que equilibrar número de jogos com datas disponíveis. Se tu tivesse um campeonato a 12 equipas, com 2 voltas iniciais, em que as equipas trabalhariam para serem beneficiadas também em termos de última volta, tinhas 33 jornadas. Não seria assim tão... Mas depois tens que encaixar as jornadas nas semanas de competição. No fundo não estás a defender as equipas das competições europeias. Estás a sobrecarregar o número de jogos. E não, mesmo porque assim, depois mesmo assim a decisão vai mais... Eu sou mais apologista de primeira e segunda fase, mas ok. Certo. E há vários modelos. Não é? Nós vemos modelos do estilo. O campeonato começa com 18 equipas, que é para não haver ninguém prejudicado. Uma volta. 2 voltas. Desculpa, uma volta, tens razão. Uma volta. Depois o top 10 jogaria a 2 voltas e o top 8 para descer jogaria também a 2 voltas. Okay? E mesmo assim não conseguias encaixar no calendário competitivo para responder isto como a Taça da Liga, como uma Taça de Portugal, como está. Okay? Agora, podemos olhar para o futuro e dizer assim: vamos remodelar a Taça da Liga, refazer a forma da Taça da Liga. A partida vai acontecer, não é? Corretíssimo. Quase certeza. Vai ajudar. Rever a entrada das equipas da Primeira Liga na Taça de Portugal. Também parece-me que é uma coisa que está a ser pensado. Uma eliminatória. E inclusive a ideia... E as meias finais passaram uma mão. Se é jogado em campo neutro ou se é jogado em... Isso acho que ainda não está definido, mas se calhar faz sentido que seja em campo neutro já as meias finais, estilo uma Final Four, que depois apura uma final. Isto tudo vai permitir que as equipas com as competições europeias possam ser mais competitivas, porque é aí que o futebol português vai evoluir. É aí que o futebol português tem capacidade de continuar a desenvolver boas equipas para poderem competir internacionalmente e para poderem trazer receitas internacionais para sobreviver. Porque se nós diminuirmos as receitas dos clubes portugueses via competições europeias, vamos ter um problema de competitividade. É que Benfica, Porto, Sporting, Braga e Vitória vão diminuir os seus níveis de competição e vai ser um bocadinho como a Escócia, vai ser um bocadinho como a Holanda e como a Bélgica. E atualmente Benfica, Porto e Sporting ainda conseguem competir, como estamos a ver, o Sporting a fazer uma excelente campanha na Liga dos Campeões, o Porto na Liga Europa bastante competitivo, o Braga também bastante competitivo, o Benfica vai jogar agora o play-off na quarta-feira. Portanto, temos que medir bem qual é que é o impacto de redução de jogos. Agora, há jogos que não interessam, é um facto, mas é geral. O Moreirense Porto e o Moreirense Benfica tiveram cerca de 1,2 milhões de espectadores a verem o jogo. Sim, de telespectadores, sim. De telespectadores. Há 2 anos, os 25 programas mais vistos de televisão em Portugal foram jogos de futebol. O programa, o 25º, teve 1,9.
este ano já tem 1.2. E era um Moreirense-Porto que foi disputado até o último minuto, ou nos últimos minutos, e o Moreirense-Benfica que Canal foi... aberto. Canal aberto. E o sim. Moreirense-Benfica que foi em canal aberto. Portanto, não é uma questão de diminuir o campeonato neste momento. Agora, concordo com uma coisa. A plano a 10 anos, começamos em 2028 com 18 equipas, mas estamos a preparar a Liga para se calhar passar para 16 a 4 anos depois, se calhar, e aí já temos um produto consolidado. Porque esse é que é o tema principal. Pois, porque a minha questão é esta. Qual é o plano? Qual é o plano e qual é a projeção que se faz para daqui a 10 anos? Porque a nossa realidade em Portugal é que nós vemos N clubes, portanto, eu já nem sei bem a percentagem, mas creio que são mais de metade de clubes que são adquiridos maioritariamente por empresas. Portanto, que é um bom sinal. Que há esse investimento. Aumenta a exigência da profissionalização. Mas há um risco de descaracterização. E acho que esse risco é muito evidente. O futebol inglês passou por isso, não é? Se olhares, neste momento praticamente não há clubes ingleses da Premier League com... Mas não houve um divórcio da componente social. E aqui parece-me que vai havendo aqui e ali... Temos 30 anos de Premier League, não é? A Premier League teve um problema quando abriu o Eldorado, da centralização da Premier League. Começaram a vir muitos jogadores estrangeiros para a Premier League. Aliás, o Middlesbrough, na altura, tinha jogadores brasileiros que não conseguiam jogar no Brasil, na Premier League por causa das regras, e de repente houve uma abertura de mercado para os jogadores estrangeiros. Sim, o fim dos extracomunitários. De tal maneira que a seleção inglesa sofreu com isso. E deixou de ser competitiva. Ali nos finais dos anos 90, 2000... A seleção inglesa só está a ser competitiva nos últimos 10 anos. Certo. Em que houve uma reformulação estratégica do futebol de base para proteger o jogador inglês, as academias, e começaram a obrigar os jogadores da Premier League, as equipas da Premier League, a terem academias de formação. Sim, culminou nestas conquistas do sub-17, sub-19, mas sub-21. O que eu quero dizer é que, sendo um produto internacional, eu sei que levou tempo, mas é um produto que é consumido lá fora e, ao mesmo tempo, tu tens uma cultura de ida ao estádio que não se desvirtuou. Ok, o Wolverhampton não enche o seu estádio, em conceito, mas todos os outros, por norma... Agora está a haver muitas críticas em Liverpool por causa do Everton, que deixou Goodison Park e que assumiu num sítio espetacular junto ao Rio, mas que supostamente está a desvirtuar um bocadinho o conceito típico do Everton, mas a verdade é que vai continuar a ser competitivo, tem um estádio feito também a pensar no Euro 2028, portanto, não há, quando eu digo um desvirtuar, claro que há uma adaptação, mas não há aqui um divórcio, como nós vemos em alguns clubes em Portugal. Eu estou-me a lembrar do caso do Rio Ave, que é um caso mais evidente, em que há aqui algum esquecimento em relação a continuares a olhar para os adeptos. É que aqui não é só uma questão de manter os adeptos como acontecia em Inglaterra. Tu tens que ir buscar mais adeptos, até para fazer face a algumas obrigatoriedades que provavelmente vão acontecer na centralização dos direitos televisivos, como nós vemos também em Espanha, em que há punições para taxas de ocupação inferior a 75% das bancadas visíveis na televisão, não é? Portanto, estamos a chegar no início da conversa dizíamos assim, ok, isto não é o valor que está aqui em causa. É o produto? E acho que é importante as pessoas perceberem que o que está aqui em causa é o produto. E o produto, muitas vezes, os adeptos traduzem com o nível do futebol jogado é bom ou é mau. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E tocaste no tema do Rio Ave, e eu vinha aqui a pensar na viagem para cá e dizia assim, mas há um bom exemplo também no futebol português de um clube que acho que se soube adaptar à sua realidade local, que mantém a sua ligação com a comunidade local, que, por exemplo, para mim é o Gil Vicente. Eu estava a pensar no Famalicão, mas sim. E eu no Moreirense. Mas eu digo, o Gil Vicente, porquê? O Gil Vicente tem um estádio muito bem trabalhado em termos de infraestruturas, sim, para a sua dimensão. Até tem inspiração de estádio inglês pequenino, de Fulham, sim, por exemplo, um bocadinho aquela ideia de estádio, mas extremamente operacional. Boas condições para os adeptos poderem ir a um jogo numa zona do país que é fria, um inverno rigoroso, mas a verdade é que vê-se que o relevado mantém-se em condições, as infraestruturas são boas. Eu já ouvi falar de colegas vossos que vão lá ver jogos e que têm condições de trabalho. Portanto, há aqui um conjunto e um investimento que foi feito pela direção do Gil Vicente. O Gil Vicente ainda é Seduc. Para melhorar essas condições. Mas tem pessoas com uma visão e sem pressa.
é verdade que também têm conseguido se manter e nunca desceram de divisão, que é um problema em Portugal. Uma equipa que deixa de divisão da primeira para a segunda, para terem uma ideia, a quem nos está a ouvir, hoje em dia recebe cerca de 4 milhões em média de direitos televisivos para passar a receber 400 mil. Portanto, e isso é uma dificuldade. Portanto, as condições dos estádios é fundamental. E o que é que eu acho que falhou no Rio Ave? A tempestade perfeita dentro de uma tempestade. Coincidência ou não, o estádio do Rio Ave sofre com uma intempérie há cerca de 2 anos, na mesma altura em que faz o processo de transformação do Rio Ave para a nova propriedade, para os novos donos, que até tem um negócio bastante rentável, portanto, poderá ser mais excêntrico ou menos excêntrico, mas a verdade é que ele financeiramente tem essa capacidade. E se calhar não foram capazes de fazer a transição de garantir que a infraestrutura tem que voltar a ser apelativa, que é para os seus adeptos continuarem a ir aos jogos. E aquilo que nós olhamos hoje para o estádio do Rio Ave é uma bancada central que nós não vemos e do outro lado uma bancada vazia que desapareceu, que supostamente iria crescer e que não desapareceu. Numa centralização, a Liga tem o dever e o direito de garantir que os clubes garantem os mínimos para poderem competir. E se não tiverem os mínimos não podem competir. Portanto, a Liga tem que ter essa capacidade e autonomia que hoje em dia não tem para impor determinado tipo de critérios de infraestruturas, para impor... Como é o caso também do Casa Pia, só para recordar, há 3 anos em Rio Maior, depois de 1 ano no Restelo, no Jamor, desculpa. E atenção que eu não estou nada contra o Rio Ave, até é um clube que acho que tem uma história muito interessante, até de produção de jogadores e tudo mais. Mas até precisamente por causa disso. E que deveria ter exatamente esse lugar e espaço. Mas deveríamos ser mais exigentes, a Liga, a Federação, mas mais a Liga, e os próprios clubes deviam ser mais exigentes para perceberem que nem todo o dinheiro que vem dos direitos televisivos é para investir em jogadores de futebol. Tem que obrigatoriamente investir em infraestruturas. E para 2028, ainda estamos a 2 anos, no que for possível fazer, os clubes deveriam ser obrigados a garantirem que têm condições mínimas para terem um produto, que não é só 11 jogadores a correr atrás de uma bola, um produto que seja interessante para as pessoas irem ao estádio e para as pessoas verem na televisão que é um jogo interessante. E atualmente isso falha. Tocámos aqui em alguns pontos de desigualdade. Já não falavas há muito tempo. Desigualdade, de dependência das transmissões, os orçamentos das equipas dependerem muito dos valores que vêm da televisão. E portanto isto cria-nos aqui usaste a expressão uma tempestade perfeita para falar do Rio Ave, é também aqui uma tempestade perfeita para falarmos de o que é possível fazer e o que é possível explicar às pessoas de... Nós temos 3 equipas que estão noutra realidade de todas as outras, e incluindo aqui o próprio Braga, que está aqui naquele meio termo, mas muito mais perto dos de baixo. E o próprio Vitória. O Vitória tem... Mas muito mais perto dos de baixo do que dos outros 3. Desportivamente, mais perto. Sim, desportivamente são mais perto, mas ó Igor, só para dizer, infelizmente... estão noutra realidade, mas cada um na sua. Isso é bastante grave. E isto é importante também usar aqui a experiência do Filipe para percebermos o que é que estas 3 equipas, que representam, como o Luís disse bem, 90 e picos % dos adeptos, como é que estas 3 equipas encaram esta centralização. Porque esta centralização é vista como, no fundo, os 3 clubes terem que se comprometer ao serviço do futebol português. E olhando para o que o Luís disse, de cada um estar na sua realidade, cada vez mais crispados uns com os outros, não é? Consideras que isto é possível neste momento? Conseguir chegar aos 3, sentá-los a uma mesa e dizer vocês vão ter aqui de abdicar de alguma coisa em prol do produto, porque daqui a 10 anos queremos estar num nível diferente e só podemos fazer isso com vocês? Eu acho que temos que medir o peso das palavras, que é o abdicar. Não é abdicar. Primeiro ponto. Ajustar, talvez. Redistribuir. Financeiramente, também não podemos dizer se vão abdicar ou se não vão abdicar. Porque depende do posicionamento que os 3 tiverem e a visão que tiverem os 3 juntos para aquilo que vai ser o futuro do futebol português a 10 anos. Porque é com esse pensamento que tem que ser encarado o tema da centralização. O Benfica já tomou uma posição, o Benfica admitiu-se da sua função que tinha na Liga e neste momento tem uma conversa individual com a Liga, com o peso que o Benfica tem e a defender os seus interesses, é uma estratégia. Porto já tentou
é algumas declarações do André Vilas-Boas, e até porque tem como CFO do Futebol Clube do Porto, o antigo CFO da NOS, que conhece muito bem esta pasta, de alguma forma transmitir que era importante haver uma visão agregada dos três, mas depois misturam-se os temas desportivos, e o Sporting, um clube com quem também trabalhei de perto, ainda na direção do Bruno Carvalho e depois com a direção do presidente Frederico Varandas, que eu acho que tem uma visão bastante bem definida daquilo que deve ser o seu crescimento como clube. Ainda não consegui perceber, pelos sinais que dão, mas seguramente que eles têm uma visão, qual é que é a visão que tem sobre a centralização, sendo que Porto e Sporting poderão achar que com a centralização entre os três mantém-se uma igualdade. Que numa perspectiva benfiquista, e agora aqui vou vestir o meu papel benfiquista, o mercado não é o mesmo. Quer queiramos, quer não. O próprio contrato que o Benfica tinha no passado, que era mais ou menos igual ao da NOS, ou do Sporting e ao contrato do Porto, já por si só colocava em pé de igualdade Benfica, Porto e Sporting, quando sabemos que o produto Benfica é superior em número de adeptos e em número de espectadores ou telespectadores em conteúdo. Portanto, teoricamente, deveria receber mais do que recebe o Sporting e o Porto. Mas estão os três em pé de igualdade neste momento. O Benfica agora conseguiu um ligeiro melhor acordo, mas termina em 2028. Mas, respondendo à questão, Benfica, Porto e Sporting têm que liderar esta conversa. Primeiro ponto. E têm que obrigar o resto dos seus parceiros a perceberem que são eles que têm que liderar o processo de negociação e são eles que têm que trazer os outros clubes a reboque. E porquê? Porque, na realidade, os operadores, quem comprar os direitos televisivos, têm essencialmente interesse nos jogos do Benfica, Porto e Sporting. Se eu vos disser que um jogo do Braga na Liga Europa, em canal aberto, não chega aos 100 mil espectadores, é uma realidade que nós temos. Isto aconteceu na SIC há uns anos atrás. E estava o Braga a disputar a Liga Europa. Portanto, e com todo o respeito que tenho pelo Braga, acho que faz um excelente trabalho de lá está, criar comunidade e criar clube. É preciso dar o salto. Como é que se dá o salto? Com os três grandes. E os três grandes têm que estar alinhados. Volto ao tema de, infelizmente, os três grandes estão reféns dos seus adeptos e de mandatos de 4 anos, de resultados esportivos, e este processo... O que impede de, se calhar, ter uma visão mais a longo prazo. Claro. Ninguém está muito preocupado. Eu ainda não vejo grande preocupação do que é que vai acontecer em 2028, mas posso-vos dizer de um clube, sem dizer o nome, que já recentemente falou na imprensa, que tem um contrato de direitos televisivos que termina este ano em 4 milhões de euros e que o máximo que vai conseguir são 2 milhões e meio, 3 milhões, se conseguir. Nas próximas 2 épocas. Para a próxima época, porque até pode ser dos clubes que depois desta divisão e fica sem contrato. Okay. Mas uma redução de 1 milhão de euros mínimo num orçamento de uma equipa do meio da tabela para baixo é dramático. E os clubes têm que perceber que não é o abdicar. É como é que se conseguem sentar todos com os três grandes a liderar. Porque são os três grandes que conseguem mexer o valor. Portanto, são os três grandes que têm que liderar este tema, juntamente com a Liga. E a Liga tem que perceber que vai para além de 2027, tem que ter uma equipa externa, tem que ter uma equipa independente que leve este processo para além de 2028. Ou 2027, aliás. Tendo em conta que já vamos a um terço de 2026. E há aqui várias questões. E agora entrando no tema dos direitos para se perceber aqui um bocadinho a dimensão o que é que está aqui em causa. E até vou-vos fazer uma pergunta que é: todos estes direitos audiovisuais, digitais e não digitais, já estão comprometidos em alguns contratos de patrocínios dos clubes. O Benfica, por exemplo, nos seus direitos digitais, o golo do jogo tem um patrocínio da EA Sports. Numa centralização, esse direito do golo do jogo que está na EA Sports sai do contrato da EA Sports e passa para a centralização ou fica? Pois. Portanto, mesmo esta conversa, que já devia ter começado há muito tempo, tem que dar tempo aos clubes para prepararem os seus patrocinadores que já têm conteúdos digitais, a abdicarem, se calhar, de ativos para entregarem à centralização. Essa discussão foi feita? Parece-me que ainda não foi feita. E há muitos contratos no Benfica, Porto e Sporting que têm essas propriedades digitais audiovisuais comprometidas. E em 2028 o que é que acontece? O Benfica vai bater à porta da EA Sports e dizer: desculpem lá, mas a partir de amanhã
o golo do jogo, a repetição do golo do jogo não vai estar no Facebook e no Instagram, e aí a Sports vai dizer, não vai estar, então tem que rever o meu contrato. Portanto, é muito importante que os três grandes liderem, é muito importante que as equipas executivas dos três grandes, que são aqueles que se mantêm no fundo no negócio, se estejam envolvidos e a trabalhar em conjunto, e que os outros clubes venham, que é para ninguém ter que abdicar. Deixa-me fazer-te esta pergunta, que é, olhando para os três grandes, já vamos a todos os outros, mas olhando para eles para terminarmos aqui, se tivesse que dar-lhes um real incentivo para a centralização, ou seja, chegares ao pé dos três, eles são os três aqui, tu dizes, olha, vocês vão fazer isto e isto é o que vocês podem a curto, médio e longo prazo alcançar com esta centralização. O que é que lhes dizias? Aí vou entrar na conversa dos quadros competitivos. Liderando e vocês trabalhando neste produto, eu vou-vos dar mais tempo para vocês poderem competir na Europa e estarem melhor preparados na Europa, que é onde vocês vão buscar receitas consideráveis, porque uma Liga dos Campeões pode representar 50 a 70 milhões. E se calhar o diferencial de que vão ganhar nas competições europeias compensa eventualmente alguma vamos acreditar que não, alguma perda dos direitos domésticos. E a lógica da redistribuição, da centralização, não pode ser naquela forma da Premier League, dos 50, 25, 25, tem que ser adaptada à realidade portuguesa, que 93% dessa realidade é do Benfica, Porto e Sporting. E, portanto, o que é que nós queremos? O que é que preferimos? Preferimos diminuir consideravelmente a receita dos três grandes, dos 40 milhões para 25 milhões, que são menos 15 milhões, e o Braga para baixo, até ao último classificado, do 5º ao 18º, ganhar mais 1.800.000 ou 1,5 milhão, ou queremos que o Benfica se mantenha, em vez dos 40, 35, em que o Braga mantém o que tem, o Braga, quando digo Braga, digo do Braga para baixo, conseguem manter os atuais acordos que têm dos 4 milhões, em vez de 4 milhões, 2 milhões e meio, mantém-se os 4 milhões. O que é preferível? Manter ou aumentar para 4,5, 5, ou perder para 2,5 e 2? Se calhar é manter. Portanto, os clubes atuais deveriam trabalhar em conjunto para manterem os seus direitos. E aí os três grandes diziam assim, ok, dás-me mais tempo, a revisão do quadro competitivos a 2 anos, a 4 anos, a 6 anos, para que chegarmos a uma maturidade de centralização, para eu não perder dinheiro. No início... Ou para recuperar o que possa ter... Mas que ele vai buscar nas competições europeias. Porque eu vou-te dar tempo para tu seres mais competitivo nas competições europeias. Mas vender isso aos adeptos não é fácil, não é? Porque se o Benfica, o Porto e o Sporting vierem agora dizer, olha, nós não vamos receber 40 milhões ou 50, ou lá quanto é que o Benfica, vamos receber todos 25... 50 não são 40 e 40 e picos, sim. Vamos receber todos agora só 30, mas vamos começar a plantar a semente para daqui a 8 anos. Nem nunca vai acontecer. Em Benfica, Porto e Sporting nem nunca vão admitir que de repente passem de 40 para 30. Mas é possível eles manterem os 40? É possível manterem os 40. Ok. Mais uma vez, se estiverem alinhados, se definirem nos grupos de trabalho quais é que são as propriedades que ficam dentro da centralização e aqueles que não ficam. Porque, por exemplo, uma coisa que as pessoas não têm essa percepção. Os direitos audiovisuais digitais de betting, ou seja, quando nós abrimos uma aplicação de betting e estamos a fazer live bet e vemos o jogo da Liga Portuguesa, a transmissão mesmo, a transmissão que não tem comentários, mas que se vê no telemóvel, é clean, não é? Isso tem um valor. Tem um valor para Portugal, mas tem um valor para a Espanha, mas tem um valor para a China, mas tem um valor para os Estados Unidos, mercados mais maduros que calhar querem pagar para ter aquele direito naquela app, especificamente na China. Portugal não está a vender isso desta maneira, mas o potencial está lá. Portanto, quando nós olhamos para direitos audiovisuais, não é só a transmissão televisiva em Portugal, é o que é que pode gerar para além disso. Hoje em dia... E nós ainda trabalhamos, eu dou só este exemplo, tentem encontrar um resumo do Moreirense Sporting. Certo. Tentem encontrar, não encontram. Posso já dizer, encontram cortes de imagens, neste caso é TV, não é relevante para o caso, mas nós ainda trabalhamos muito mal algumas questões básicas. Há pouco tempo falou-se que quando o Aktürk Koglu, sim, que estava no Benfica, havia muito interesse na Turquia de ver os jogos do Benfica. Até os jogos, porque o Benfica era o único clube que estava na Liga dos Campeões. Até dava em direto no Twitter na Turquia, foi até um problema. E a questão é, quanto é que isso vale?
Ou na Colômbia, o Richard Rios, se calhar é um ídolo na seleção da Colômbia, e na Colômbia, quanto é que isso vale? Eu recordo-me há muitos anos atrás, o Porto fez um excelente trabalho digital. O Porto tem a sua pegada digital muito forte, no Facebook, no Instagram, etc. Tem muitos seguidores. Numa altura em que tinha mexicanos e colombianos na equipa, certo, e que targetizou exatamente para recrutar adeptos desses países. O trabalho que o Porto atualmente está a fazer com a Polónia também é muito interessante. E ainda hoje recebemos Taremi no Irão. Taremi, exato. Taremi no Irão. Portanto, há mercado internacional se trabalharem. Agora, como é que se ganha dinheiro com isso? É preciso ter as pessoas certas e os especialistas certos para fazer ganhar esse dinheiro. E não é na gestão dos clubes, nem é da responsabilidade dos clubes. É da Liga e ter pessoas competentes na Liga que consigam garantir essa rentabilização. Não acha que uma Liga que vai sair daqui a um ano, ou que poderá renovar ou não, tenha se calhar essa visão do que é que vai ser daqui a 4 anos ou 6 anos. Agora, respondendo à tua questão, eles estão disponíveis a abdicar e o adepto tem que ser esclarecido. Tem que ser esclarecido, porque nós não estamos a dar dinheiro para as outras equipas serem competitivas. Nós estamos a investir no futebol para que haja futebol em Portugal. Porque corremos o risco de ver estádios cada vez mais vazios, porque as pessoas já não querem ver futebol. Uma das questões que os direitos de transmissão trazem é que são vistos quase aqui como uma série de munições durante os anos, não é? O Sporting, o Porto e o Benfica recebem os seus X, antecipam, utilizam como garantias bancárias, o que é muito interessante até. Acho que podemos compreender que há muitos clubes totalmente, não é totalmente, mas com uma grande dependência disto. E portanto os clubes olham para isto como, ok, se formos centralizar, podemos perder aqui munições para ir a um mercado e tentarmos aqui usar isto como garantia, irmos a um banco e tentarmos usar isto como garantia, ou utilizar... Como é que se explica isto aos clubes? Como é que se contorna isto de dar um bocado a transparecer a ideia de que os clubes podem perder aqui algumas munições, porque depois já não vai ser possível ao Sporting, Porto, ao Benfica, ao Braga, ao Moreirense, chegarem a um banco ou a um mercado e usarem isto como algum tipo de garantia? É preciso reinvestir e diversificar nas fontes de receita. Há uma dependência muito grande nos direitos televisivos. Há uma dependência muito grande nas transferências. E há uma dependência muito grande das receitas da UEFA. Das receitas da UEFA para os clubes portugueses sobreviverem. Onde é que normalmente Benfica, Porto e Sporting têm melhores anos? Quando têm jogadores da sua formação que sobem à equipa principal e que depois conseguem ser transferidos e vendidos em valores altíssimos. Tivemos o caso de João Neves, Gonçalo Ramos, o Sporting também recentemente, agora o Kenda vai sair. Portanto, onde é que está a galinha dos ovos de ouro do futebol em Portugal, no geral, na formação? Eu costumo até... Que é se calhar o ponto onde se trabalha melhor o futebol em Portugal, não é? Por necessidade. E que é por necessidade e porque temos talento. Nós somos um país de 10 milhões de habitantes. E temos das melhores seleções de jovens, e agora, nos últimos anos, temos sido altamente competitivos na seleção principal, não é? Porquê é que não aproveitamos melhor a nossa formação em todos os clubes? Não é só no Benfica, Porto e Sporting. É porque é que o Tondela não tem uma melhor formação. Porque é que o Famalicão, que está a fazer um bom trabalho, tenha uma melhor formação. O Gil Vicente, o Estoril, todos estes clubes têm... Mas não achas que o facto dos 3 grandes, e mais o Braga, nota-se muito isso, já terem, permita uma expressão, não é negativa, mas minado geograficamente o país com escolas, não acaba por ser um desincentivo a que esses clubes possam trabalhar a sua formação? Mas há mercado para tudo. Mas isto para responder à pergunta, que não estou a fugir ao tema de como é que se compensa, ou que outras fontes de receita. Temos que diversificar as fontes de receita. E tem que vir das academias. Temos capacidade para poder exportar os jogadores, seja por 1 milhão de euros, uma transferência de um jogador do Estrela da Amadora, formado no Estrela da Amadora, por 2 milhões de euros para um campeonato médio, é um excelente resultado financeiro de retorno para um clube. Tem que haver parte da época. Tem que haver esse investimento, ou seja, dentro do valor total de receitas que um clube tem, e não sei se foi aqui, mas acho que foi aqui que teve um diretor desportivo há pouco tempo que fazia... Pedro Alves, que fazia o breakdown de todos os valores que... Se houver a obrigatoriedade de investimento, como a Premier League faz, em academias de formação, em condições de treino, em melhores treinadores, em melhores jogadores de formação, vão ter ali potencial
para poderem vender, seja por 500 mil, seja um jackpot de 10 milhões, seja um de 100 milhões. Não é? O que nós estamos até agora aqui a ver, e vimos isso com o Estrela, vimos isso com o Alverca, é que eles preferem não investir na academia, preferem ir buscar um caminhão de jogadores, alguns com potencial, outros sem potencial, à espera que um deles valha. São os critérios. A centralização tem que obrigar os clubes a cumprirem determinado tipo de critérios. Por exemplo, eu não me importo que venham jogadores de fora. Até acho que se forem talentosos têm que vir e serem treinados aqui, que é para serem uma mais-valia financeira e poderem. Mas se calhar, para cada 2 jogadores que vêm de fora, tem que garantir que está um a ser cuidado da formação local. Portanto, tem que haver aqui trabalho e equilíbrio que leva tempo a fazer e implementar. E ainda uma questão que é mais tricky question, que é a questão de será que não valerá a pena também pensar em garantir uma circulação mínima do dinheiro interno, ou seja, aquele controle, claro. Investimento de... Estou-me a lembrar agora, recentemente o Benfica comprou o Sidney Cabral, mas que há muito tempo não investia no futebol nacional. Haver aqui uma obrigatoriedade, porque em Inglaterra nós vemos jogadores a serem comprados por balúrdios, e jogadores estou-me a lembrar do Strand Larsen, que vai do Wolverhampton para o Crystal Palace por mais de 50 milhões de euros, depois de fazer 1 golo ou 2 golos na primeira metade da temporada. Sim, mas o que tu estás a aludir é criar uma taxa. Não é uma taxa, mas sim. Mas a forma que tu tens para combater isso, não, para implementar isso, é criares que no teu plantel ou no teu 11 tens de ter X jogadores formados localmente. Não. Eu estou a falar é de o dinheiro não ser só investido em jogadores vindos de fora. O mercado nacional. É isso. Sim, mas se tu tiveres essa obrigatoriedade, vais obrigar os clubes a contratarem entre si. Eu acho que isso é um bocado utópico. É utópico, um bocado utópico. O mercado tem que ser livre, claro. e tem que haver essa liberdade. Eu acho que é na base. O investimento tem que existir na base. E, portanto, transferência de jogadores e desenvolver mais a formação dos clubes da Primeira Liga e da Segunda Liga devia ser uma obrigatoriedade, com 2 perspectivas: alimentar a equipa principal e fazer negócio para fora. E atualmente os clubes sobrevivem na Primeira Liga à espera que apareça uma grande transferência, que às vezes não aparece, mas os direitos televisivos estão sempre a compensar, por todos os anos é 80% do orçamento deles. Um outro ponto que é muito mal trabalhado em Portugal, e recentemente tive uma conversa com o presidente de um clube sobre esse tema: o digital é uma fonte de receita. Benfica, Porto e Sporting, à data de hoje, não recebem em valor aquilo que marcas ou grupos de mídia recebem de receitas digital como que geradores de conteúdos. O Benfica tem hoje em dia, se calhar, no seu ecossistema, mais de 8 milhões ou 7 milhões de pessoas a seguir as suas várias plataformas das redes sociais. Esses 6, 7, 8 milhões de pessoas em publicidade valem dinheiro. Vocês sabem perfeitamente qual é a vossa receita no 00 através das visualizações dos vossos conteúdos, quanto é que vos dá no final de cada mês. Os clubes de futebol em Portugal não recebem dinheiro dessa geração de conteúdos, porque não estão preparados, nem têm equipas preparadas para isso, essa monetização. E isso vale dinheiro. A única forma que eles têm é quando patrocinam alguma coisa, não é? Mas esse é um feed de patrocínio. É direto, mas não é? A visualização, a Live Mode, que vai transmitir o Campeonato do Mundo no YouTube para Portugal, um jogo por dia, em aberto, no fundo é no YouTube, mas geoblocked, não é? Está bloqueado a Portugal, sabe por cada espectador que esteja a ver no YouTube, ao segundo, quanto é que aquilo lhe vai dar no final do jogo. Agora, dizem-me assim, não vai pagar os direitos que eles pagaram. Claro que não. Tudo bem, mas o negócio deles é global. Nós somos só uma pequena claro. Gota dentro do negócio deles. Mas Benfica, Porto e Sporting, Braga, Vitória, já têm comunidades interessantes a nível digital. Pode representar no final do ano, em algumas contas que fiz, num caso em concreto, cerca de 1 milhão e 1,5 milhões de euros por ano em receita digital, que não é explorada. Num clube como um Vitória ou como um Braga, faz diferença 1 milhão, 1,5 milhões de euros. No Benfica também vai fazer. Claro. O Benfica também vai fazer. Portanto, é diversificação de receitas, para responder à questão de... Isto não é só trabalhar no audiovisual, porque senão estamos a mudar apenas o contrato e a renovar o contrato. Olhámos aqui para como é que convenceríamos os 3 grandes, falaste da questão até competitiva, olhando para todos os outros.
qual é que achas que é a principal arma que eles têm para se tentarem defender de acabarem por ir a reboque dos três grandes, que vão sempre acabar por acontecer, mas quais eram os conselhos que lhes davas para promoverem também aqui o produto nacional? Não é? Eu acho que está à vista de todos o que está a acontecer nos mercados francês, mas por exemplo no mercado belga. E o mercado belga é um bom exemplo. A DAZN comprou os direitos da Liga Belga, 6 por 84 milhões de euros. 6 meses depois de comprar os direitos, cancelou o contrato, foi para tribunal. E agora estão a disputar o contrato. O que é preferível para estes clubes pequenos, ou de menor dimensão, numa centralização? Perder dinheiro ou manter o dinheiro? Porque terem mais dinheiro do que têm hoje, muito dificilmente vai acontecer. E não é pela redistribuição, é porque o mercado não paga. Neste é importante também dizer que centralização não significa aumento imediato do valor. Atualmente o pacote global de direitos audiovisuais em Portugal, de todos os clubes, são cerca de... Há um número que é 200 milhões, mas... Não chega a tanto. 180 milhões. Pronto. Isto, no fundo, o que o Filipe está a dizer, todos os clubes somando tudo aquilo que eles recebem por ano. Os contratos atuais são 180 milhões. Numa lógica muito, muito simples. Se vemos que o mercado europeu está a decrescer, se está com dificuldades de pagar os contratos que se falavam antigamente, qual é a razão de Portugal conseguir mais do que esse valor à data de hoje? Não vai conseguir. Muito dificilmente vai conseguir. Aliás, o diretor-geral da Liga já deu, numa última reunião da Liga, a entender que no melhor dos cenários 220 milhões. Mas isto é em negociação, todos nós sabemos, disparamos para cima para depois conseguir chegar a um valor. Portanto, o valor que está em cima da mesa, que a Liga gostaria de ter, é o valor atual. Que mesmo esse está em causa. Portanto, eu acho que os clubes têm que perceber, os clubes de menor dimensão, o que é que querem. Querem garantir a receita que têm hoje e continuar a gerir-se, mas preparar-se, que é isso que eu digo. O plano a 10 anos tem que... Os clubes têm que se comprometer todos, que vão trabalhar em conjunto para daqui a 4, 6 e 10 anos, estes 180 que fecham agora, que não têm aumento, nem retificação de inflação, nem nada, mas pelo menos já sabem que podem contar, vão gerar condições para, se calhar, daqui a 5 anos reverem contratos com base em audiências, com base em espectadores, com base em objetivos. E que, se calhar, os operadores, em conjunto com os clubes, chegam a um acordo de trabalharem em conjunto com o produto, porque eu acho que não podemos deixar de fora os operadores nesta conversa. Vamos precisar deles. Portanto, eles deveriam estar nos grupos de trabalho, a trabalhar em conjunto, e assim, vamos garantir os 180 milhões. Ok, mas daqui a 4 anos melhoraram as condições de 70% de ocupação dos estádios, ou as podem aparecer novas receitas, não é? Prémios, passa de 180, passamos para 190, e todos é mais 300 mil, é mais 200 mil, se calhar ao final de 10 anos já temos um produto com uma maturidade melhor, e ao mesmo tempo se calhar já vale 220, já atingimos os 220. Portanto, eu acho que é isso que os clubes têm que pensar. Querem perder receita, que é o que vai acontecer atualmente. Não, vê-se, há um clube que eu sei de facto que está aflito porque neste momento não consegue atingir os 4 milhões de euros. O máximo que tem são 2,5 milhões. E 1,5 milhão vai fazer muita diferença no próximo ano. Portanto, no fundo, o que tu estás a dizer é que os clubes, quando forem agora renegociar, têm de olhar para o que lhes está a ser oferecido e perceber, ok, se calhar na centralização, mas como é que eles podem forçar isto, não é? Como é que eles podem forçar essa centralização? Daí eu dizer que são os 3 grandes que têm que liderar este tema, têm que criar os grupos de trabalho, independentemente de mandatos e independentemente de liga ou clubes de interesses desportivos. E têm que inserir os outros 3 grandes, que são a Vodafone, nós e Mel. Definir uma visão a 10 anos, integrar os operadores, porque são quem vai comprar este produto. Não se iludam. Até podemos conseguir que venha um fundo que compre, mas depois eu pergunto, ok, mas o fundo vai colocar o produto aonde? Onde é que se vê? Não é na Sport TV. Isto merecia patrocinar. Exatamente, merecia. Mas onde é que se vai ver? Portanto, temos que pensar também quem é que vai transmitir, em que condições é que vai transmitir, a que horas é que vai transmitir. E tudo isso tem que ser trabalhado não para 2028, tem que ser pensado para 2038. Essa para mim é a grande chave da centralização, é pensar na centralização para 2038. Ou seja, qual é a maturidade que vamos ter em 2038? Porque para fazer para 2028 é fácil, renovam o contrato, está feito e chuta para a frente, que é o que acontece em Portugal. Eu queria só lançar uma última questão, que é, e agora, tendo em conta o cenário atual, tendo em conta
que os clubes, eu diria que estão condenados a entender-se, mas podem não se entender. Não há aqui um grande risco para o futebol se isto sair da chancela dos clubes e passar para a chancela do governo? Ou seja, portanto, há esse risco, não é? Se o futebol não se entender, entre aspas, no final deste ano... Não vai acontecer. O governo já ameaçou, mas eu também não vejo como é que eles iriam nem fazer o governo quer, isto. acredito eu. Ninguém quer, o governo não quererá e seria um atestado de incompetência passado do futebol para si próprio, não é? Eu acho, de uma perspectiva jornalística, é um bom headline, mas acho que não é esse o ponto. Eu acho que, primeiro ponto, o futebol é uma grande paixão dos portugueses e é um foco de estabilidade e de instabilidade. Nós vemos agora o caso que aconteceu com o Benfica, tem impacto grande, não só no Benfica, mas também acho que no país e na visão que o país tem e essas repercussões sentem-se de tal maneira que até o próprio governo até à data não falou, não disse nada, porque tem receio de qualquer posição que tome, porque isto mexe com as emoções das pessoas. Claro. Portanto, indo ao tema do papel do governo, acho que o papel do governo tem que ser de mediador. Não vai obrigar ninguém a fazer nenhuma centralização se não houver condições para que ela aconteça e, sobretudo, se gerar uma instabilidade e de insatisfação em 93% dos eleitores portugueses que vão ser afetados com os seus clubes a perderem aqui dinheiro. Eu continuo a dizer que eu continuo a acreditar que há uma grande oportunidade agora, mas é urgente os clubes chegarem aqui a uma base de entendimento, de trabalho e de projeto, porque não vamos copiar a Premier League, não vamos copiar o modelo francês, muito menos o holandês e o belga podemos ter como referências. Temos a oportunidade de criar uma referência de modelo de centralização para mercados da dimensão do português, mas mesmo até como teste para o que vem aí de consumo de direitos audiovisuais numa liga que tem dos melhores jogadores do mundo, que saem dos melhores jogadores do mundo, que tem equipas históricas, que tem competições europeias com participações e com vitórias, e portanto nós temos o mercado, temos o produto, não temos a organização e não temos a visão, e essa visão temos a oportunidade de a fazer de raiz, não precisamos olhar para o lado, só precisamos olhar para o nosso, definir a nossa estratégia e dizer, ok, daqui a 10 anos temos um futebol melhor ou não temos um futebol melhor, ou vamos estar a discutir se renovamos clube a clube, ou se uns vão perder e outros vão ganhar. Não é uma questão de perder ou ganhar, é que futebol queremos ter em 2038. Já deste aqui uma série de conceitos, já deste aqui uma série de sugestões. 2028 é daqui a 2 anos. Dirias que estamos destinados a adiar isto? Eu acho que sim. Eu acho que enquanto não houver a estruturação e a aceitação de todos os clubes do que é que realmente estamos a vender, não há condições para se poder fazer uma centralização, porque se o Braga, o Tondela, o Sporting não tiverem o mesmo entendimento de quais é que são as propriedades que estão a entrar neste pacote, o que é que estão a colocar em cima da mesa que deixa de ser receita do seu clube, enquanto não houver esse entendimento, que não há, porque há contratos que já foram renovados com patrocinadores com direitos audiovisuais, o que é que se vai discutir? Ninguém vai comprar. Vamos fazer ao contrário. Quem é que vai comprar um produto que não sabe o que é que está a comprar? Eu não posso, vou imaginar que sou a nós, eu não posso comprar um direito de transmissão audiovisual para depois eu chegar ao estádio do Passos de Ferreira, que está na segunda liga, da Mel, e o Passos de Ferreira dizer: desculpe, mas não pode pôr aqui uma câmara porque eu já tenho a câmara aqui do meu patrocinador, porque hoje em dia há câmaras em todo o lado. Não, nós temos que saber o que é que estamos a comprar, não é? E enquanto não houver essa definição, que eu acho que não está ainda consolidada, há uma intenção, mas não há uma noção da realidade. Há clubes que ainda não perceberam o que é que estão a entregar à Liga para a centralização. Não perceberam. No final do dia só querem receber os 4 milhões ou os 3 milhões e meio. É porque a ideia que se criou é que estamos a falar só da transmissão televisiva e vamos vender isto tudo e depois divide-se pela Sport TV ou por quem quer que seja. E não é isto, não é? É muito mais do que isto. E há um ponto que já bate há muitos anos sobre ele, que tem a ver com até a disciplina e o cuidado que nós temos que ter, a disciplina desportiva e o cuidado que temos que ter de comportamento dos nossos agentes esportivos para o produto. Nós não podemos continuar a ter
as multas do futebol em valores ao cêntimo, ridículas. Nós já vemos isso nas grandes competições e aí não somos capazes de dizer, mas na Premier League as multas são às 100 mil. Mas a verdade é que isso também faz o produto. E se calhar, quem compra gostaria de ter um produto mais clean, mais construtivo, com mais fair play, com mais positividade e não tanta discussão. Eu sou muito crítico dos programas diários que temos na televisão, porque acho que estão a prejudicar o produto, claramente. A forma como discutem, a violência verbal que assistimos na televisão a discutir determinado tipo de temas, contamina negativamente os jovens, as bancadas, as pessoas. As pessoas começam a achar que é normal discutir futebol a falar mais alto que o outro. E isso também tem que ser controlado pela própria centralização. Isso é cuidar do produto. Nós olhamos para os casos ingleses de discussão de programas e olhamos para agora a CBS, não é? Com o Thierry Henry. Porque é que nós não podemos ter um painel parecido? Poderíamos ter. No futuro, o Cristiano Ronaldo retira-se, por exemplo, teríamos um Cristiano Ronaldo, podíamos ter um Bernardo Silva. A NBA tem isso, né? As grandes lendas. As grandes estrelas poderiam estar num produto construtivo. Aquilo que nós vemos ali é um produto positivo de futebol. E olhamos para o lado e admiramos. Encontrem-me um painel parecido em Portugal que tenha a qualidade de uma discussão positiva, até com casos polémicos, que tenha a qualidade construtiva na televisão de mass media. Não estamos a falar de... Você estavas a perguntar do ataque rápido, não é? Eu acho que este exemplo... A mass media, só não somos craques. Isso é um produto de centralização. Este exemplo, para terminarmos, este exemplo que aconteceu com o Benfica, com o Prestiani, acho que pôs a nu isto que tu estás a dizer, Filipe. Eu diria que foi quase tentar ser pior... Não, e enfiamos a cabeça dentro da areia, não é? O zapping nunca melhorava a coisa, isso, o zapping era ver que... E não tem a ver com culpa, tem a ver com cuidar do produto. Claro. Nem tem a ver com a responsabilidade, com o que aconteceu, foi feio. Não interessa, acontece no futebol. Agora, se estivéssemos preparados para isso e se estivéssemos mentalizados e as equipas preparadas para cuidar do produto e não só do caso em si, se calhar mais facilmente é vendido esse jogo mais tarde. O Benfica lançou uma camisola nova este fim de semana. Uma camisola com um projeto espetacular. Com o Vils, um artista internacional. Ficou manchada. Não digo que ficou, mas o potencial fica limitado. O potencial fica limitado. As associações a tudo o que aconteceu. Não, mas isso aí é o contexto. Mas tinha um potencial comercial muito interessante, mas que já fica se calhar limitado porque é um clube que agora está associado a, infelizmente. Mas temos que cuidar do produto e começa também pela própria mídia, que tem que ser mais positiva. Mas a Liga, para mim, é a responsável número 1. É quem tem que liderar. Mas só faltam 2 anos. Sim. 2 aninhos. Já não são 2 anos. Já não são 2 anos. 2 anos são quase 800 dias, mano. Dá para fazer muita coisa. Tira-se os fins de semana, tira-se os feriados. Tem 500 dias para resolver aí a situação. Luís, vou-te dar aí a batuta para fechares. Agradeces ao... vais ser tu. Muito bem. Agradeço. Queres contar o que te aconteceu muitos anos entras aqui em direto? Não. Eu acho que as pessoas vão... É que eu entrei para o estúdio e disse, eu não vou contar esta história a mais ninguém, sem ser à minha mulher, porque ela vai achar. Luís, eu não sei, quem só ouviu não se terá percebido. Quem viu, espero que também não tenha percebido, mas provavelmente viu. Eu fiquei com um galo aqui na testa, porque eu fui buscar o Filipe ali ao portão, e o portão, de uma forma... eu nunca tinha ouvido falar, mas entretanto... Aconteceu-me na semana passada. Tu normalmente és a primeira pessoa a experimentar estas coisas. Acho que devias dizer isso, como o Pedro Henriques às vezes comenta os lances de arbitragem, não é? De forma imprudente. Muito imprudente. De forma imprudente. Não, mas atenção, eu estava totalmente com a noção do que é que estava a fazer. Estava simplesmente a fechar o portão e ele fez um ricochete miraculoso, não batendo em nada, e veio para trás e bateu-me na testa. E eu tive a fazer gelo de 15 minutos antes de entrar aqui, para não se ver o galo. Portanto, merece fechar. Fora isso, queria agradecer imenso ao Filipe. Nós já andávamos a falar há algum tempo de ele poder estar aqui connosco e poder dar-nos uma visão que é incomparavelmente mais instruída e sabedora do que a nossa. E, portanto, foi um programa completamente fora do normal. Eu sei que vocês estavam aqui ansiosos para nós debatermos o penalti do jogo A e a agressão do jogo B, mas isto também faz parte do ataque rápido. Podemos variar os temas. E, Filipe, muito obrigado por teres vindo aqui. Obrigado, eu. Teres feito o esforço. E a seguir o pacto do almoço. Combinado? Obrigado, Filipe. Nós vamos embora. Voltaremos, como o Luís disse bem, ao formato normal na segunda-feira com concorrente, se não estou em erro. Acho que é.
É com concorrente. Acho que sim. E portanto, um grande abraço, já sabem, todas as segundas-feiras o Ataque Rápido tem sempre um fim.